Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, me sinalizem aí pra gente começar a rezar. Bora rezar, encerrando mais uma semana. Parabéns aí para quem conseguiu ser fiel, jejuar todos os dias da semana, fazer sacrifício, penitência. Eu sei que alguns não estão conseguindo fazer o jejum da forma como a gente, como alguns estão fazendo. Algumas pessoas têm limitações de saúde, né? Mas estão fazendo sacrifícios e penitências. É isso aí, bora lá. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, o Teu favor na nossa vida, na nossa história. Obrigada porque estamos aqui por mais um dia para amar, para servir, Senhor, para lutar, para sorrir, para amar. Obrigada, Senhor, nós somos gratos pelo dom da nossa vida. Queremos pedir, Senhor, a graça do Teu preciosíssimo sangue sobre nós nessa manhã. Vem com Teu sangue precioso, Senhor, nos cobrindo a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, nos livrando de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem em socorro, Senhor, das nossas famílias. Colocamos debaixo do Teu sangue precioso os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, que são caras para nós, Senhor. Se você quiser falar o nome de cada pessoa que você coloca agora, você pode entregar. Entregamos, Senhor, debaixo do Teu sangue o nome de todas as pessoas que nós temos rezado, dos enfermos, Senhor, dos casamentos, os casais, Senhor, as crianças, os adolescentes, todas as pessoas que nós temos rezado, Senhor, nos oferecemos já a nossa oração dessa manhã, nosso jejum desse dia por todas essas intenções, pedindo o Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, todas as áreas das nossas vidas. Colocamos as nossas casas, Senhor, o ambiente físico e espiritual das nossas casas, os nossos locais de trabalho, locais de convivência, os carros, todos os meios de transporte, todas as estradas e ruas que vamos utilizar no dia de hoje, durante esse final de semana. Já colocamos, Senhor, todas as coisas, os lugares que vamos estar no final de semana debaixo do Teu sangue precioso. As escolas, as creches, as universidades, cuidadores, cuidadoras, professores dos nossos filhos. Nós colocamos tudo debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue nos livre de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos que o Teu sangue venha restaurar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, psíquica, mental. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Clamamos a Virgem Maria nessa manhã que venha lutar em nosso favor, que venha se erguer em luta, em intercessão, em favor de todas as nossas intenções. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós queremos pedir a intercessão da Virgem Maria e a ação poderosa do Espírito Santo sobre nós nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nos ensina a orar. Coloca nos nossos lábios as orações, as intenções. Coloca nos nossos lábios as palavras de louvor. Coloca nos nossos lábios as palavras de confiança. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós.
Vem Espírito Santo, cerca-nos com o teu fogo, cerca a nossa mente com o teu fogo, purifica nossos pensamentos com o teu fogo. Vem Espírito Santo acalmar nossa mente, ordenar nossos pensamentos, ordenar as nossas emoções, ordenar o nosso corpo e os sentimentos que nós temos. Ordena-nos, Espírito Santo. Queremos colocar agora e submeter ao Senhor Jesus a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, os conceitos, a forma como nós vemos, enxergamos, entendemos a vida. Nós submetemos agora ao Senhor Jesus e declaramos, Senhor Jesus, que queremos ter a tua visão, a tua mentalidade, a tua mente, Senhor, não a nossa. Purifica, restaura com teu Espírito Santo a nossa mentalidade, Senhor. Nosso imaginário, corrompido pelo pecado, pelo erro, pelo mundo, Senhor. Vem restaurar agora, Senhor. Vem fazer novamente a tua imagem, Senhor, e semelhança à nossa mente, o nosso coração. Pedimos, Senhor, a tua graça por meio do Espírito Santo, o fortalecimento que nós necessitamos no dia de hoje, aquela unção necessária para cada tarefa que nós vamos fazer, para cada coisa que nós vamos, todos os compromissos que nós temos que honrar, as coisas que nós temos que fazer no dia de hoje. Nós te entregamos tudo, Espírito Santo, e pedimos a capacitação que vem de ti, o consolo para as nossas dores e sofrimentos que vem de ti, a tua ação poderosa, a santificação das nossas más tendências. Vem, Espírito Santo. E clamamos mais uma vez a Virgem Maria que receba agora todas as nossas intenções. Virgem Maria Imaculada, recebe nossas intenções e apresenta elas a Jesus. Queremos entregar neste momento todos os nossos pedidos, intenções, necessidades, a realidade em que nós nos encontramos, aquilo que nós precisamos, aquilo que as pessoas que nós estamos rezando precisam, para além daquilo que nós achamos. Nós pedimos à Virgem Maria que, como mãe, sabe, conhece a realidade dos filhos, nos alcance as graças que nós necessitamos. Entregamos nas tuas mãos, Virgem Maria, todos os matrimônios, os casamentos, os relacionamentos. Pedimos, Virgem Maria Imaculada, que tu livre os nossos casamentos de todos os males e perigos, do divórcio, da separação, da infidelidade conjugal. Livra os nossos matrimônios, Nossa Senhora, das brigas, das disputas, do egoísmo. Virgem Maria Imaculada, nós colocamos os nossos matrimônios agora debaixo do teu manto. Pedimos a proteção, a tua proteção, Nossa Senhora, protege nossos relacionamentos. Vem cuidar de nós, Virgem Maria. Pedimos em especial por aqueles casais que estão passando por processo de separação, aqueles que já estão separados, aqueles em que humanamente já não há mais esperança. Virgem Maria Imaculada, vem em socorro destes casamentos, destes casais. Nós pedimos, Nossa Senhora, por todas as reconciliações familiares, todos os corações que estão uns contra os outros dentro das famílias. Nós pedimos agora, Virgem Maria Imaculada, que tu venha cuidar, que tu venha trazer o entendimento, que tu venha trazer a restauração dos relacionamentos, dos casamentos. Clamamos também pela intercessão da Virgem Maria, pela salvação e conversão daquelas pessoas que estão perdidas, dos pecadores convictos, daqueles que insistem no erro, daqueles que são incrédulos à palavra, desobedientes à palavra. Colocamos aqui todas as pessoas que nós rezamos pela conversão. Virgem Maria, nós pedimos, roga por estes. Nós pedimos, Mãe Santíssima, vem trazer a graça da conversão por meio do Espírito Santo. Roga por estes, Nossa Senhora. Nós entregamos aqueles que nós amamos e andam perdidos no mundo. Todos aqueles que hoje não aceitam Jesus como Senhor, nós colocamos agora nas tuas mãos, Nossa Senhora. Aqueles que precisam tomar decisões de conversão, nós clamamos, Mãe Santíssima, roga por estes. Colocamos também debaixo da tua proteção e clamamos a libertação e a cura dos nossos filhos. Virgem Maria Imaculada, estende teu manto sobre as nossas crianças, adolescentes, os jovens. Pedimos, Nossa Senhora, que tu livre os nossos filhos de todos os perigos físicos e espirituais, de todos os malefícios, pragas, maldições, de todas as doutrinações ideológicas,
de todo pensamento já e comportamento impregnado, contaminado com a ideologia de gênero, com ideologias mundanas, diabólicas, toda a confusão sexual, toda a confusão na sexualidade, todos os jovens, crianças, adolescentes que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, desinteresse pela vida, ideação suicida, automutilação, nós pedimos por todos esses sintomas, por todas essas doenças, toda a falta de sentido, toda a tristeza profunda, todos os medos, pânico, paralisantes. Nós clamamos, todos os jovens, adolescentes, crianças dependentes já, todas as dependências, dependência de tela, dependência química. Nós clamamos também, Nossa Senhora, que Tu venha em socorro de todas aquelas crianças, adolescentes, jovens, que não têm amigos, que não têm boas amizades. Minha Nossa Senhora, traz boas e santas amizades aos nossos filhos, aos nossos netos. Apresentamos todas as dificuldades de relacionamento, toda a incapacidade de se relacionar, toda a falta de interesse em se relacionar. Entregamos também todos aqueles que vivem na perdição do pecado, do erro, da imoralidade sexual. Livra-nos, livra-os, livra essa geração, Nossa Senhora, da pornografia. Livra essa geração, Nossa Senhora, da imoralidade. Livra essa geração, Nossa Senhora, de todo esse descaso, a sexualidade, toda a banalização da sexualidade, do próprio corpo, do corpo do outro. Nossa Senhora, vem em socorro agora. Vem em socorro, nós colocamos debaixo do Teu manto, Nossa Senhora, a mente, os pensamentos, as emoções dessa geração e clamamos, Virgem Maria, vem em socorro, traz libertação, traz cura emocional, mental, física. Pedimos, Nossa Senhora, também por todas as crianças com dificuldades e problemas no desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento, dificuldade de aprendizado. Todos aqueles que têm tido problemas na escola, problemas com relacionamentos com colegas, com professores. Afasta, Nossa Senhora, toda má influência e má amizade dos amigos online. Afasta, Nossa Senhora, toda a má influência na internet, nos grupos. Virgem Maria Imaculada, traz ciência e consciência aos pais, nós pedimos. E livra dos perigos. Entregamos nas Tuas mãos também, Nossa Senhora, todas as crianças enfermas, seus pais, cuidadores, o coração das mães preocupadas, dos pais, todo o desespero ao redor dos filhos, o medo de perder os filhos para a doença ou para o mundo. Entregamos os corações das mães e dos pais preocupados, aflitos por seus filhos no dia de hoje. Vem em socorro, Virgem Maria, vem em socorro, Mãe Santíssima. De toda a rebeldia, todos os adolescentes rebeldes, desobedientes. Virgem Maria Imaculada, vem em auxílio das famílias. Vem em auxílio das famílias, trazendo entendimento entre pais e filhos. Socorre as nossas famílias, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens. Vem em auxílio, Nossa Senhora. Alcança os casais que desejam a graça de gestar, todas as mulheres que têm pedido essa graça, os casais que têm pedido essa graça da gestação, da fertilidade. Vem em socorro, Nossa Senhora. Vem em socorro das mulheres grávidas, trazendo saúde durante a gestação. Pedimos por todos os enfermos, Virgem Maria, colocamos todos os enfermos nas Tuas mãos agora. Pedimos, Nossa Senhora, a cura, a libertação da depressão, da ansiedade, do pânico, da insônia, tantos que sofrem com insônia, Nossa Senhora. Vem em socorro, trazendo a cura, a restauração, também das curas emocionais,
necessárias, cura interior, a cura dos traumas, as paralisias dos traumas, vem em socorro. Cura e liberta, nós pedimos, Nossa Senhora, que Tu peça por isso. Pela cura e libertação de todas as doenças hereditárias, tendências familiares, de comportamento, doenças físicas, mentais, espirituais. Nós clamamos a cura e a libertação. Entregamos também nas Tuas mãos todas as pessoas que vivem nos vícios, Nossa Senhora. Os nossos vícios, as nossas más tendências e aqueles que nós oramos. Pedimos, Nossa Senhora, também a graça da restauração física, mental, emocional dos familiares das pessoas que sofrem com doenças mentais, que sofrem com depressão, os familiares das pessoas que sofrem com depressão, todo cansaço, exaustão, a falta de entendimento. Vem em socorro, Nossa Senhora. Vem em socorro de todos os cuidadores, dos familiares, das equipes médicas que cuidam dos enfermos, de psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Vem em socorro, Virgem Maria. Todos aqueles por meio dos quais o Senhor possibilita e providencia a cura na nossa vida, nós entregamos aqui. Pedimos a eficácia dos tratamentos, o acerto dos tratamentos. Colocamos também aqui todas as crianças autistas e seus familiares, as suas necessidades tão íntimas, tão pontuais, no desenvolvimento, nos tratamentos, a força no coração das famílias, o entendimento, a capacitação das famílias, das escolas, dos professores. Pedimos pelos professores, professoras de crianças autistas, as escolas. Colocamos toda essa realidade nas Tuas mãos, Virgem Maria, e pedimos a Tua divina providência, Mãe. Tudo que essas crianças e seus familiares necessitam no dia de hoje, as professoras, para dar conta, para saber ensinar, as cuidadoras, vem em socorro, Virgem Maria, vem em socorro dessa realidade. Pedimos pelas escolas, creches, universidade dos nossos filhos, dos netos, sobrinhos, afilhados. Virgem Maria Imaculada, estende Teu manto sobre as escolas, sobre as creches, universidades. Virgem Maria, nós pedimos uma transformação desses ambientes num lugar novamente de fé, de acolhimento, de ensino. Livra da violência, livra das ideologias. Nós pedimos toda a proteção, Nossa Senhora, desses ambientes, dos professores, das equipes diretivas. Colocamos tudo debaixo do Teu manto e pedimos a Tua poderosa intercessão, Mãe Santíssima, e o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Por fim, entregamos nas Tuas mãos, Nossa Senhora, nossa vida profissional, as nossas finanças, as nossas necessidades materiais, as dívidas, os desempregados, endividados, as empresas, os comércios, as pessoas que precisam pagar contas hoje, Nossa Senhora, que não tem para hoje. Nós pedimos a Tua divina providência, a Tua poderosa intercessão, trazendo também a libertação de todo efeito de malefício, de praga, de maldição, toda a consequência dos pecados cometidos nessa área, todas as tendências familiares, de desorganização financeira, de falência, de miséria. Nós clamamos, Virgem Maria, vem em auxílio, vem em socorro, abrindo portas de trabalho, de bênção. Entregamos, Mãe Santíssima, as intenções de cada um, o que cada um está escrevendo aqui agora, o que cada um traz no coração, as necessidades de cada família, as necessidades deste momento, os enfermos. Entregamos o Daniel Bauer Pacheco, Maurício Thyssen Machado, o pai da Janaína, seu José. Entregamos todos os enfermos, aqueles que nós temos orado, que trazemos no nosso coração. Nós pedimos, Mãe Santíssima, a Tua poderosa intercessão, que venhas em auxílio. Pedimos, Senhor Jesus, a Tua graça sobre nós neste dia, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém, meu povo?
Bora rezar então. Um gole d'água, um gole do café que eu não consegui tomar antes. Colocar também nas mãos de Nossa Senhora, né? Todas as pessoas que estão sofrendo com essa chuva, tiveram as casas inundadas, né? Perderam as suas coisas. Nossa Senhora, vem em auxílio de todos aqueles que estão sofrendo com essas chuvas, com enchentes, com alagamentos. Vem em auxílio, Mãe Santíssima, em especial daqueles que estão perdendo suas coisas, tiveram seus comércios invadidos pela água. Vem em auxílio, Mãe Santíssima. Amém. Hoje eu quero falar sobre uma aliada que a gente tem na guerra. E eu já dei spoiler na oração de quem é ela. Nós não estamos sozinhos na batalha espiritual. A gente não tá sozinho. Sabe que tem uma expressão, né, do amigo de trincheira. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Vocês lembram o que são as trincheiras na guerra? Lembram o que são as trincheiras? As trincheiras são aqueles buracos assim, né, cavados no chão, onde ali o soldado pode ficar protegido, né, tanto para atacar quanto do ataque do inimigo, né. Então eram aqueles buracos, a gente já viu em filme isso, né, a gente cansou de ver em filme, né. E geralmente dentro da trincheira ficava alguém contigo, não ficavam sozinhos, né. Tem trincheiras que são grandes, tinha trincheiras um pouco menores, né. E ali naquela trincheira ficava alguém contigo. Deixa eu me posicionar melhor, né? Sim, eu acho melhor. Tô toda errada. Então, existem amizades, né? Que são amizades de trincheira. Que são aquelas que estão com a gente na guerra, né? É aquele amigo que a gente tá debaixo do tiro, né? Tá debaixo do pau e tá com a gente, né? A gente tá atirando, ele nos dá cobertura espiritual, né? Atira contra o inimigo junto com a gente, né? E tá ali, não abandona. Eu gosto muito, e já ensinei isso muito para as mulheres, né? De termos parceiras de oração. Você ter aquela amiga que vai ser a tua amiga de trincheira mesmo, né? De quando a coisa tá difícil, você poder mandar aquele WhatsApp e dizer, amiga, reza por mim hoje que tá difícil. É aquela tua amiga que vai te lembrar das coisas que Deus já te disse, né? Que vai te dizer, olha, reza por isso, não toma essa decisão sem rezar. Ou vai te dizer assim, lembra que Deus falou? Lembra que Deus te disse aquele dia que tu me contou na oração? Então, segura essa língua, tu não tem que falar, sabe? É muito bom ter uma parceira de oração, uma amiga de oração. Mas tão bom quanto ter uma amiga de oração e tão verdade, né, que Deus levanta amigas de oração assim pra gente, que são pessoas que não têm inveja, que não têm ciúme da gente, né, que vão estar do nosso lado para rezar, que vão nos ajudar, que vão nos corrigir com amor, que às vezes vão silenciar diante das nossas loucuragens, elas vão ficar quietinhas, vão dar uma rezada, depois volta e te diz, olha, aquilo que tu estava pensando, calma aí, sabe? Tão verdade é que Deus nos dá essas amigas, quanto também é que tem dias que Deus nos tira todas as amizades e nos ensina a lutar sozinhas, né? Humanamente falando. Então, assim, às vezes tem batalhas que a gente vive que Deus nos tira os apoios humanos, né? E Ele nos permite aprender a lutar, aprender a regular as nossas emoções, né? Aprender a ouvir dele, a falar com ele de forma um pouco mais solitária, né? A gente vê isso na vida dos profetas e a gente sabe e atesta isso pela nossa vida. Tem momentos que Deus vai nos ensinar a lutar sozinhas, mas o apoio que ele nos retira é um apoio humano. Nós sempre temos aliados espirituais, né? E a grande aliada espiritual que Deus nos dá é a Virgem Maria, né? Deus nos deu uma grande e poderosa aliada espiritual. Essa é uma amiga de trincheira. Essa é uma parceira de oração que nunca nos abandona, que Deus nunca nos tira. A gente, pelo contrário, vai se tornando cada vez mais íntimo dela, né? E alguns trechos bíblicos, né, nos mostram, são poucos os trechos bíblicos, né, que a gente tem
Nossa Senhora na Bíblia, mas eles são muito pontuais, escolhidos, né, e orientados pelo Senhor para que a gente encontre ali qual é o tipo de relação que a gente precisa ter com Nossa Senhora, né? Eu gosto muito de algumas expressões bíblicas, né, a respeito de Nossa Senhora. Eu gosto dessa aqui, ó, gosto muito dessa aqui, ó. Quando São José, né, a Virgem Maria chega para ele e diz, né, que tá grávida, né, e conta para ele de toda a situação. José, ele decide rejeitar ela em segredo, né? Ele toma aquela decisão no coração dele. E aí, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz assim: José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Nesse pequeno trecho aqui de Mateus, eu gosto muito dessa expressão, não temas receber Maria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é uns católicos meia boca, né? E às vezes a gente se deixa levar por expressões, pensamentos e uma mentalidade que não é católica, né? Às vezes quem já não teve de repente um familiar, um amigo, né, protestante, que veio com a maior boa intenção do mundo, né, falar a respeito da fé deles e questionar a nossa fé na Virgem Maria, a nossa devoção à Virgem Maria, né? Eu sou de uma família bem católica, bem devota a Nossa Senhora, né? E mesmo assim, eu tive pessoas que eu convivi que vieram de forma... Olha, gente, que eu sou tão mariana. Quando adolescente e jovenzinho, eu usava camiseta de Nossa Senhora. E mesmo assim, diante de toda a minha fé, tão convicta no poder do Santo Terço, do Santo Rosário, na Virgem Maria, né? Na minha devoção a Nossa Senhora, quantas vezes a minha fé foi questionada, né? Quantas vezes foram usados diversos argumentos, né, que não são católicos, né? Eu sou católica, né? Um protestante, ele não precisa, um cristão evangélico, ele não precisa crer em Nossa Senhora, né? Porque essa não é a fé dele. Ele não sabe, ele não foi educado, ele não foi ensinado a isso. Isso ela é a fé dele. Agora, eu que sou católica, apostólica, romana, católica, eu tenho mãe. E eu acredito na poderosa intercessão da Virgem Maria. Ontem eu falei para você sobre a nossa mentalidade, a mania que a gente tem de escolher no que crer. E às vezes tem católico que anda numa vida assim, cheio de pensamentos, tá? Protestantes, mas diz que é católico. Não, o católico, ele reza o terço. O católico reza o rosário. O católico confessa no sacramento, lá diante de um sacerdote. Se você se diz católico, mas diz, não, eu só me confesso com Deus, não, mas é que eu não rezo o terço, não, é que eu não acredito nisso, você não é católico. Você não é católico. O católico apostólico romano, aquele a quem eu dirijo agora as minhas palavras, para quem eu vou falar agora, porque eu não estou falando para evangélico nem para protestante, eu não tenho nenhum problema. Não tenho mesmo, me relaciono super bem, tenho familiares evangélicos, tenho amigas evangélicas, amigos evangélicos que eu me dou super bem mesmo. Não tenho nenhum problema com isso. Agora, na questão doutrinária, aí a gente já pensa diferente e a gente não precisa discutir. A gente pode concordar em discordar de algumas coisas e vamos em frente naquilo que nós cremos que é igual. Bora lá, gente, bora em frente, bora viver bem. Agora, como católica, eu recebo Maria em minha casa. Eu rezo o terço, eu rezo o rosário, eu creio na intercessão da Virgem Maria, eu creio na intercessão dos santos, eu creio na existência do purgatório.
Se você tem dúvidas, eu tenho dúvida, Jéssica, eu tenho dúvida, tá? Então, sabe o que você vai fazer se você tem dúvida? Você vai estudar, você vai olhar. Hoje a gente tem uma forma de acessar informações seguras, doutrinárias, acessíveis. Site do Padre Paulo Ricardo. Você entra no site do Padre Paulo Ricardo, você vai encontrar tudo. Tem vários outros, mas eu tô dando um aqui que é a Morta. Ele vai te explicar tudo a respeito de fé e doutrina de forma fácil, acessível e te dá a formação que talvez você não tenha recebido. Talvez na sua catequese, talvez na sua família. Você não sabe por que você crê. É importante a gente saber por que a gente crê e dar ao mundo as razões da nossa fé. Né? A gente precisa estar pronto para dar ao mundo as razões da nossa esperança de São Pedro. A gente tem que ter conhecimento, né? Até para a gente que é pai e mãe poder ensinar os nossos filhos. Nós que somos católicos, nós recebemos a mesma palavra, né? A gente cristão e a gente que é católico, a gente recebe e acolhe as palavras do anjo que foram proferidas para São José. Não temas receber Maria. Não temas, a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de rezar para Nossa Senhora que Jesus vai ficar chateado. Não é assim que funciona, né? Ela é uma aliada, uma mãe, uma amiga de trincheira, uma aliada na guerra que Deus nos concedeu. É uma graça imensa, concedida por Deus. Quem vive uma vida de devoção à Virgem Maria, de oração do Santo Terço, de oração do Santo Rosário, atesta na sua vida por sinais, por milagres, por intervenções imediatas, muitas vezes, do poder da oração do Santo Rosário, o poder da intercessão da Virgem Maria. Outro trecho bíblico que eu gosto muito é o trecho bíblico que está lá em João, no capítulo 2, nas bodas em Caná. Nesse trecho a gente vê ali a presença da Virgem Maria, como a presença da Virgem Maria muda todo o cenário, todo o cenário. Se Nossa Senhora não estivesse ali, este milagre não teria acontecido. Jesus estava lá, Jesus estava lá. O milagre aconteceu por quem? Por Jesus. Quem é Deus Todo-Poderoso? É Jesus. Mas quem trouxe o pedido, quem intercedeu, quem veio em favor daquela família nascendo, daquele casal, foi a Virgem Maria. A Suiane colocou verdade, estou experimentando isso com o Santo Rosário. Olha só, João capítulo 2. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Achava-se quem ali? A mãe de Jesus. Eles não temeram receber Maria na família deles, no casamento deles. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Como quem diz, né? Isso é da nossa conta. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinha, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali se demoraram poucos dias. É demais esse texto, né? É demais esse texto. É maravilhoso. Ele é cheio de pequenos significados que São João vai colocando em todas as entrelinhas, né? Agora sim, achava-se ali a mãe de Jesus. Também estava ali Jesus e os discípulos, né? A gente vê que aqui São João coloca primeiro a presença de Nossa Senhora naquele lugar, né? Antes de falar que Jesus e os discípulos estavam lá, ele fala que Nossa Senhora estava lá, né? E a gente vê
esse olhar materno, né? Esse olhar feminino diante da necessidade daquele casal, né? A misericórdia, a compaixão de Nossa Senhora. Não é que Jesus não tivesse, mas ele não ia fazer. Ele disse, isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. Nossa Senhora, como uma boa mãe, né? Uma boa mãe que tem filho obediente, ignora o fato do que Jesus falou, né? Chama os serventes e já, ó, faz tudo que ele mandar, né? E é como se dissesse assim, não, vocês fazem o que ele mandar e tu faz o que eu te mandei, meu filho. Esse povo tá precisando da graça, do milagre. A gente vê aqui a intervenção poderosa de Nossa Senhora. Nossa Senhora não estivesse lá, não tivesse sido convidada para estar lá, este milagre não teria acontecido. A gente vê que a atenção de Nossa Senhora àquela realidade, o olhar aquilo ali, é uma coisa tão feminina e tão materna. Deus quis nos dar essa aliada, Deus quis nos dar essa intercessora. Nós não temos que ter medo de receber Maria na nossa casa, bem pelo contrário. Nossa Senhora, ela se torna a nossa aliada das pequenas às grandes batalhas. Como às vezes no dia a dia, né? Nas coisas que a gente tem que dar conta, nas coisas que a gente tem que fazer, nos pequenos detalhes. A gente não tem medo, sabe? Quando você vai conquistando uma intimidade com essa amiga, com essa mãe, e sabe que mãe a gente pede tudo, né? Mãe a gente não tem vergonha de pedir as coisas. Às vezes eu percebo algumas pessoas tiveram dificuldades no relacionamento com a sua mãe da terra e transferem essa dificuldade de relacionamento para a mãe do céu. Mas por mais que a sua mãe da terra talvez tenha sido negligente, violenta com você, não te amou como devia ou como você esperava, te deixou faltar, a mãe do céu não deixa. A mãe do céu não deixa. Todo mundo precisa de um olhar, de um carinho de mãe. Tanto é assim que o Senhor Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, quis ter uma mãe. Deus quis fazer dessa maneira, por meio da família. Preparou Nossa Senhora, esperou desde toda a eternidade. Era no seio da Virgem Maria, era no ventre santo da Virgem Maria que ele escolheu nascer. E essa mãe é a mãe perfeita. Então, se a nossa mãe da terra falhou, não falha a mãe do céu. Essa não falha. Ela é uma mãe presente, amorosa. Quantas vezes a gente que tem filho, né? Vê que os filhos querem pedir alguma coisa pro pai. Aqui na minha casa é assim. Mãe, pede pro pai tal coisa. Minha filha vai lá e tu pede. Meu filho vai lá e tu pede. Não, mãe, é que tu tem um jeito que o pai faz quando tu pede. Né? Essa proximidade, esse laço do filho com a mãe. Da mesma maneira nós pedimos a Nossa Senhora. E Nossa Senhora intercede. Nossa Senhora mais do que intercede, gente. Ela luta em nosso favor. Ela vê uma necessidade. Aqui a gente não vê o casal pedindo nada para ela. Esse casal só convidou ela para estar ali. Mas com certeza ela viu o burburinho das mulheres, né? Mulher em tudo se mete, né? Que nem dizia o Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. Vocês já assistiram o Alto da Compadecida? Lembra desse filme nacional? No Alto da Compadecida, a gente tem, no final do filme, né? Gente, o filme é tão velho que se alguém não viu, o spoiler vai pegar, porque assim, ó, é impossível alguém não ter assistido esse filme, né? A gente tem ali a intercessão da Virgem Maria, né? Como parte central ali da trama, né? De salvação daquelas almas, né? Que estão ali diante do julgamento, né? E o diabo, como acusador, vai mostrando todas as coisas que aquelas pessoas fizeram na vida. Eles estão a ponto, né? De serem condenados ao inferno, né? E aí, eu nunca lembro os nomes dele, eu acho que é eu não me lembro se é o João Grilo, se é o Chicó, eu sempre esqueço o nome dos personagens, sempre troco, né? Ele diz, eu vou apelar para quem pode mais, né? E aí ele pede por Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora vem e vai rogando e falando da intimidade, dos motivos, aquela coisa que só uma mãe faz, né? Que olha primeiro para a necessidade do filho, que tem compaixão do filho, vai pedindo pelo filho. E aí vai alcançar. João Grilo, é o João Grilo? Então tá, o João Grilo. E aí o que acontece? Ela alcança a salvação para todos eles. Para todos eles, né?
Ela vai mostrando que todos eles tinham um porquê de ter feito daquela maneira, aquele olhar compassivo, bondoso da mãe, intercedendo por cada um, né? E daí tem uma hora que, acho que é o capeta que fala, né? Mulher em tudo se mete. É por aí, né? Aqui ela tá dando aquela olhada bem feminina e vê a necessidade. Então, muitas vezes na nossa vida, sim, alguns milagres são apressados, algumas graças são apressadas, porque Nossa Senhora está na nossa casa. Porque é Nossa Senhora que faz o nosso pedido. Tem coisas que talvez o Senhor dissesse assim, não, ainda não é o tempo. Calma aí. Mas a Virgem Maria roga por nós, como rogou por aquele casal. Não é impressionante e muito interessante, né? Que se a gente tem no primeiro pecado da humanidade a desobediência de uma mulher, né? E dentro de um casamento começa a divisão pelo pecado, a serpente lá se mete, né? E pela desobediência de Eva começa o pecado. Ela oferece para Adão, Adão peca e ali há o rompimento com Deus da humanidade, o primeiro pecado, o pecado original. É muito fantástico que quando a gente olha, quando Jesus vem, a gente tem o primeiro milagre de Jesus acontecendo onde? Num casamento. E aqui tem uma mulher que obedece. A gente tem aqui o oposto de Eva, né? Se Eva desobedeceu e se deixou levar pela conversa da serpente, a gente tem aqui a Virgem Maria, também num casamento, no início de um casamento, no início de uma família, trazendo agora a restauração, restaurando. O que falta? O que falta para a tua família, o que falta para a tua vida, às vezes para o teu próprio casamento. É por meio da Virgem Maria que Deus escolheu nos dar muitas graças, nos concedeu dar muitas graças. Sabe, não é uma invenção da cabeça de um católico. Essa invenção é divina. Foi Deus que quis assim. Foi Deus quem quis assim. E Ele nos entregou essa aliada na guerra, essa amiga de trincheira. A gente vê que ao longo da história da humanidade, Nossa Senhora, né, com muitos sinais, já apareceu em muitos lugares, né? E nessas aparições, a gente sempre tem Nossa Senhora pedindo para que a gente reze o Santo Terço, o Santo Rosário, né? O terço, o rosário é uma arma que nos foi concedida, né? A nossa amiga de trincheira reza com a gente o rosário. A gente vê que em algumas aparições Nossa Senhora, por exemplo, em Fátima, essa imagem que eu tenho aqui, ela rezava o terço. Em Lourdes, ela rezava o terço ali com os pastorinhos, com Bernadette, ela rezava junto. Quantas vezes ela aparece segurando um santo terço? Isso aqui, gente, é uma arma poderosa. E eu vou ler alguns trechos, tá? De testemunhos, de histórias contadas no livro Segredo do Admirável Rosário, de São Luís Maria Montfort. Eu sou apaixonada nesse livro. É um dos livros que eu mais amo na minha vida. Esse aqui é da edição da minha Biblioteca Católica, tá? O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Na minha juventude, adolescência, que já faz algum tempo, foi quando eu descobri esse livro, e até pouco tempo eu ainda tinha essas edições aqui em casa. Eram uns livrinhos bem pequenininhos, se chamava O Segredo do Rosário, bem feinho assim, sabe? E eu comprei muitos daqueles. Nossa, eu tinha vários assim, porque eu distribuía, dava para algumas pessoas assim, né? E foi um livro que me ensinou coisas e me deu motivos e traz tantos testemunhos de coisas que eu já testava na minha vida e na minha família. Na verdade, eu coloco o nome no ar. Sim, Suiane, vou colocar, pode deixar. Vou colocar fotinho também. O que acontece? Na minha história familiar, né, a história da minha família, assim, de conversão, de intervenção divina, Deus entrou na história da minha família através do Santo Terço, com a oração da minha avó, né? A minha avó passava por opressões diabólicas muito grandes, assim, ainda pequenininha, ainda assim, na infância, né? Início da adolescência. Ela passava por ataques sobrenaturais do mal, né? Físicos. Então, na casa dela, no corpo dela, ela apanhava durante a madrugada, né? O diabo tinha uma liberdade muito grande para agir dentro da casa e da história da família da minha avó. A minha avó sentia isso. Eu tenho certeza que
por já ser uma pessoa escolhida por Deus desde sempre, né? Para ser uma discípula do Santo Terço do Santo Rosário, como sempre foi a minha avó, a da minha avó é Maria Rezadeira, para vocês terem uma noção, né? E ali a minha avó já vivia com a permissão divina, porque, gente, às vezes a gente passa por coisas que mudam a nossa história, a história da nossa família. Pensa como devia ser terrível para ela, né? Sozinha, né? Ainda pequena, uma carga de trabalho, de responsabilidade imensa naquela época, né? Não tinha luz encanada, é ótimo. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, né? Morava numa pobreza, faltando tanta coisa, trabalhando na roça, no interior, né? Muito cedo ela assumiu o cuidado dos irmãos, cozinhar, lavar roupa. Gente, lavar roupa em rio, tanta coisa. Ela já era pequena e já tinha tanta responsabilidade. E aí ia dormir à noite muito cansada. E quando deitava na cama de noite, o diabo vinha atormentar ela fisicamente, né? Ela escutava, ela via, ela sentia, apanhava. No começo ela disse que ela rezava, ela chorava, né? Gritava. Aí o pai levantava e surrava ela. Daí ela disse que ela começou, não, se é pra apanhar, vou apanhar uma vez só. Porque apanho do capeta, apanho do meu pai, então não grito mais, não choro mais, apanho só do capeta, né? E aí, certa vez, eu já contei essa história várias vezes, só que, gente, assim, enquanto eu tiver vida, eu vou estar contando, tá? Então, quem já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, escute pela primeira vez esse testemunho de toda a intervenção. Se eu estou aqui hoje, começou nessa história, com certeza. E aí, a avó, uma noite, dorme fora de casa por diversas circunstâncias, ela tem que dormir na casa de outra família. E lá naquela família, na hora de dormir, os pais reúnem os filhos ao pé da cama e pegam o terço e dizem, vamos rezar o Santo Terço. E começam a rezar o Santo Terço meditando os mistérios. A minha avó sempre deixou isso muito claro quando ela me contava. Ela dizia, minha filha, rezar Pai Nosso e Ave Maria, eu sabia. Eu não sabia era dos mistérios, eu não sabia como é que rezava o terço. E naquela noite, ela rezou meditando os mistérios, né? Ela disse que ficou encantada e achou lindo aquele casal com os filhinhos reunidos no pé da cama rezando o terço. E aí, ela disse que foi dormir e ela estava com a irmã dela, que era muito parceira dela, tia Isabel, que já está na graça de Deus, já está no céu. E aí ela disse, Isabel, tu tá ouvindo? Tá vindo? Tu tá ouvindo o barulho do bicho? Ela, não tô, Maria. Ela disse, eu acho que ele não veio. E daí ela ficou pensando, por que ele não veio aqui bater em mim? O que foi que eu fiz? E daí ela pensou, será que foi essa oração? E daí ela disse, se ele não vier essa noite, é por causa disso. E se for isso, agora ele tá perdido comigo. Que agora eu vou aprender a rezar esse terço. E ele não vai mais bater em mim, né? E ali a minha avó, em seguida, viu que era isso, o capeta não veio atormentar ela. Então a minha avó sempre disse pra gente, a minha avó, eu era criança, a minha avó contava essa história. Eu fui uma criança medrosa há anos, e eu acho que muito também teve da influência da minha avó, porque a minha avó contava histórias horríveis de experiências dela com o diabo, com coisas que aconteciam na roça, eu ficava apavorada. As minhas primas, eu acho que devem lembrar disso, às vezes a gente ia dormir na casa da avó, fazia aquele acampamento gigante, aquele monte de colchão, coberta no chão, né? Aquelas cobertas que a avó mesma fazia. E os acolchoados que ela mesma fazia. E ela contava aquele monte de história. Ela era uma grande contadora de histórias. Então ela contava contos de fadas fantásticos. Mas tinha dia que ela dizia, agora eu vou contar umas histórias pra vocês que aconteceram com a avó. Quando ela ia contar isso, ninguém dormia depois. Porque era só coisa assim. E ela não cansava de dizer, uma casa onde se reza o terço, o capeta não entra. Quantas vezes eu ouvi a minha avó falar isso? Tá com medo? Reza o terço. O capeta não pode te atormentar quando tu tá rezando o terço. Pode rezar o terço. Teve uma seguidora que colocou nas minhas caixinhas, né? Que tá sentindo muita opressão dentro de casa, né? Então, água benta e santo terço. E vai rezar por essa situação. Todas as situações que estão dando errado dentro de casa, né? Uma casa nova, uma casa recém-construída, que tudo dá errado. Reza a oração contra o malefício. Reza o Santo Terço, coloca a água benta. Essas são as armas que Deus nos deu. E olha só que interessante. Eu vou ler para vocês alguns trechos do livro do Santíssimo Rosário,
para marcar na nossa cabeça também essas histórias, tá? E para a gente ver através dos testemunhos como Nossa Senhora é nossa aliada da guerra. O beato Alan relata que um homem, seu conhecido, havia tentado desesperadamente todos os tipos de devoções para se livrar do espírito maligno, que o possuíra, e tudo em vão. Finalmente pensou em pôr o seu rosário ao redor do pescoço, coisa que o aliviou consideravelmente. Descobriu que sempre que o retirava, o diabo se punha a atormentá-lo cruelmente. Então resolveu usá-lo dia e noite. Isto expulsou o espírito para sempre, pois ele não suportava uma corrente tão terrível. O beato Alan testifica, além disso, ter libertado um grande número de possuídos ao colocar-lhes um rosário ao redor do pescoço. Sendo atormentado pelo mal, o homem era atormentado cruelmente, possuído pelo mal, colocava o Santo Terço ao redor do pescoço. Jéssica, mas isso é o quê? Isso é um amuleto? Não, isso aqui não é um amuleto. É que a gente, quando reza o Santo Terço, a gente está meditando os mistérios da vida de Jesus, da paixão do Senhor Jesus. Toda a nossa história de salvação, desde o momento da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, até depois da ressurreição do Senhor, a ascensão dele ao céu, Pentecostes, até a Virgem Maria coroada como rainha do céu e da terra, tudo a gente vai meditando. Cada mistério que a gente medita, a gente está de novo declarando que o diabo é perdedor, que ele está condenado. Nós estamos declarando a vitória da salvação definitiva de Deus sobre o demônio quando nós rezamos o terço. Nós meditamos a história da salvação. A salvação de Jesus, o senhorio de Jesus. E rezamos o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e rezamos a Ave Maria, que é a saudação do anjo, a saudação de Santa Isabel e o nosso pedido e clamor que Maria interceda por nós. Isso é a oração do Santo Terço. É declarar que Jesus é Senhor, que a salvação de Deus é definitiva e que o diabo é derrotado. É por isso que ele odeia o Santo Terço. Isso aqui é um sinal. Essa coisa física aqui é um sinal. Quando ele olha isso aqui, ele lembra disso, porque quando a gente reza com fé, meditando os mistérios, ele é derrotado. É por isso que a gente pode ter sempre com a gente, nos tempos de combate espiritual, sem dormir com ele no nosso pescoço. Os nossos filhos têm que colocar o tercinho debaixo do travesseiro do filho para o filho dormir de noite. No momento de dificuldade, tá sempre com o terço junto contigo, no momento de medo. Gente, o diabo, uma das formas que ele mais oprime crianças, mas também adultos, é através do medo. O medo, ele é paralisante, ele vence a nossa vontade várias vezes. O medo, ele vai enfraquecendo a nossa vontade, vai enfraquecendo a nossa fé. Vocês estão ouvindo? Essa hora da manhã, uma maquila do lado da minha casa. Ai, Jesus amado. Essa ainda não tinha acontecido. O diabo odeia o Santo Terço. Ele odeia que a gente reze o Santo Terço. E é por isso que a gente tem que rezar. Quantas vezes, ao terminar de rezar o terço, o medo foi embora? Quantas vezes, ao terminar de rezar o terço, você tem a resolução de um problema, você lembra da resolução. Vou fazer por isso, você tem um insight, você tem uma ideia, eu vou fazer tal coisa. Durante o terço você está rezando, meditando ali, quando termina, seu coração já está em paz, a ansiedade foi embora. Em momentos de maior dificuldade, sentar e rezar um rosário completo por aquela dificuldade. Ou rezar um hábito assim ainda de maior. Daí isso eu vou tirar um tempo para fazer por uma intenção. De repente vou reunir com a minha parceira de oração. Vamos sentar hoje de tarde, anotar as nossas intenções. Ou está acontecendo uma coisa muito pontual. A gente está vendo que os nossos filhos estão doentes sempre. Estou vendo que o meu marido está doente. Estou com um problema no casamento. Estou vendo que meu filho está sendo atacado por essas ideologias. Vamos fazer o quê? Vamos reagir. Vamos lutar. Vamos lutar com quem? Com a nossa aliada na guerra. Então hoje de tarde a gente vai rezar um rosário. E a gente vai rezar sobre isso. Mas tem dias que a gente reza 3 rosários. Quantas vezes na minha família a gente fez isso? De reunir
as tias, as primas e rezar 3 rosários pela intercessão de todas nós. Tá na hora de nós fazer de novo, né, gurias? E a gente reza pelas intenções de todas. 3 rosários ali. Muitos padres exorcistas. Eu queria ler mais algumas histórias, mas não vai dar tempo, já tá muito em cima da hora. De repente eu deixo para segunda-feira para ler outros testemunhos muito marcantes desse livro. Quantas vezes, né, nós recebemos milagres extraordinários, intervenções imediatas, né? Depois de rezar o terço, depois de rezar o rosário, principalmente de libertação do mal. Principalmente de libertação do mal, tá? E muitos exorcistas, todos que eu conheço, todos que eu já li, e não é pouco, falam da poderosa ação do Santo Rosário nos exorcismos. Eles fazem todo o ritual, às vezes os exorcismos são longos, às vezes são repetidos exorcismos, quando o padre já está cansado, quando ele vê que está muito difícil, eles param em um grupo de leigos, começam a rezar o rosário. E aí, eu acho que é o padre Fortea que fala, né? Se o diabo não sai no primeiro, nem no segundo, com certeza ele vai sair no terceiro rosário. Por isso que a gente pode se rezar em uma intenção e pode se pedir várias também. Quando a gente vai falar com a mãe da gente, a gente fala um monte de coisa, fala, não fala, a gente fala até desordenado. E a mãe da gente entende, não é verdade. Às vezes a gente vai falar com a mãe quando é criança, né? Quando a gente é criança, a gente pensa só, a comunicação entre uma mãe e um bebê. Como é que a gente sabe que o nosso filho tá com fome, com um choro, ou que ele tá com a fraldinha suja, ou quando a gente tem tanta intimidade, tanta ligação com os nossos filhos, que às vezes o filho chega em casa, que o filho vem andando de longe, você olha pro filho e você já sabe o que aconteceu. Você já sabe que ele não tá bem. Você já sabe que foi alguma coisa, de repente, com uma amizade, foi alguma coisa na escola, foi uma coisa com a namorada, foi alguma coisa. Você olha pro filho e você sabe que tem alguma coisa. A gente é imperfeita. Nós somos imperfeitas e temos esse tipo de intimidade com os nossos filhos. Imagine a mãe que é perfeita. O modelo das mães. Aquela que Deus disse, essa aí é a mãe. Que Deus preparou para a maternidade. Que Deus quis se encarnar no ventre dela. Minha filha, uma intenção, 25 intenção, a intenção que eu nem falo, mas que ela tá vendo na minha vida. Eu não preciso, tem coisa que a gente não precisa nem falar. Tem dias que a gente nem consegue falar. Você pega o terço, quantas vezes na minha vida eu não consigo falar o que eu tô rezando. Eu só digo, mãezinha, tu sabe. Tu sabe. Não dou conta de falar. Quantas vezes o nosso terço, o nosso rosário é só lágrima. É só lágrima que a gente entrega de intenção. A gente não consegue. Agora entenda. Cada Ave Maria nossa. Cada vez que a gente pega o nosso terço para rezar, nenhuma lágrima, nenhuma Ave Maria, nenhum Pai Nosso nosso é desprezado pela Virgem Maria. Não é desprezado pela Virgem Maria. Ela leva até diante de Deus. Aqui São Luís Maria Montfort fala que cada Ave Maria é uma rosa, né? No jardim do céu. E a minha avó sempre gostou muito dessa comparação, né? A gente falava sobre isso. Eu sempre ensinei meus filhos que cada Ave Maria que a gente reza tem o nosso jardim lá no céu, né? E cada Ave Maria que a gente reza, a gente vai enchendo o nosso jardim de flores, né? E eu lembro que meu filho era muito pequenininho. E eu tava falando pra eles isso, né? E daí ele disse, mãe, o jardim da Bisa Maria deve ser enorme lá no céu, né, mãe? Eu disse, é verdade, meu filho, o jardim da Bisa Maria deve ser um capricho só. Eu achei tão lindo que ele lembrou da Bisa, né? Ele era muito pequenininho, acho que ele devia ter uns 3, 4 anos quando ele falou isso, né? E como é simples a gente poder ensinar isso para os nossos filhos. Eu já falei aqui que a minha avó era o tipo da pessoa que dizia, minha filha, antes de qualquer grande tarefa, antes de alguma coisa difícil, vamos rezar uma dezeninha. Vamos rezar uma dezeninha. Quantas coisas eu poderia contar, mas não vai dar tempo. E talvez semana que vem a gente volte a falar disso, tá? Contar mais uns testemunhos, mais umas histórias da intervenção da Virgem Maria. Mas eu queria encerrar essa semana com vocês, né? Uma semana que a gente falou tanto sobre a ação do mal, sobre a ação do mal na nossa mente, né? Nos nossos comportamentos, para que a gente se comporte de uma maneira. O diabo vai tentar a nossa mente para que a gente se comporte, né? De maneira contrária à vontade de Deus.
Eu queria encerrar essa semana falando que a gente não tá sozinho nessa batalha, né? E que a Virgem Maria é uma aliada nessa guerra, ela é nossa amiga de trincheira, ela é nossa mãe, e que a gente não precisa ter medo, sabe? Faça a experiência, faz a experiência. E uma coisa que eu vou te dizer, como que a gente é combatido quando a gente mais precisa rezar. Quando a gente mais precisa rezar, é quando a gente menos quer rezar, muitas vezes. A gente vai ser tentado a abandonar essa arma. Você vai ser bombardeado de informações, de pensamentos, de tentações, de sono, de impedimentos para você não rezar o terço. Insista, resista, persista no propósito de rezar o terço diariamente. Se você não consegue rezar o rosário diariamente, muitas vezes eu não consigo. Mas o terço diariamente. E quando a coisa tá mais difícil, parar para rezar e lutar com ela. Oferecer os rosários pelas intenções, pela restauração do casamento. Coloca dentro da tua casa. Se está sendo oprimida pelo medo, reza o terço. Reza o terço para o medo ir embora. Amém? Virgem Maria Imaculada, nós agradecemos a tua poderosa intercessão. Pedimos que tu esteja conosco durante todas as nossas guerras, lutas e batalhas, Mãe Santíssima. E queremos pedir pela tua poderosa intercessão a graça do Espírito Santo para sermos fiéis na oração do Santo Terço diariamente. Nós pedimos a graça. O querer e o executar vem da graça do Espírito. Nós pedimos essa graça por meio da tua intercessão, Virgem Maria, de conseguirmos ser fiéis na oração do Santo Terço diariamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Terminamos mais uma live, encerramos mais uma semana. Semana que vem é a nossa última semana do jejum, né? A gente encerra semana que vem o nosso jejum, temos mais uma semaninha pela frente. Amanhã nós jejuamos, mas não temos live. No domingo não jejuamos, não temos live. Segunda-feira jejuamos e temos live às 7 da manhã, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 7.